Você sabe qual o momento certo de entrar numa operação? Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre sinais de entrada no trade. Eu acredito que muitas pessoas tenham dúvida, sobre quando vai entrar. Tipo, essa barra aqui, eu deveria entrar nessa barra ou essa barra, será que eu deveria entrar nela? Pô, apareceu aqui um martelo, apareceu uma estrela cadente, será que eu deveria entrar? Então eu tive muitas vezes essa dúvida também, principalmente durante o período em que eu estava no projeto dos 10%, do André Machado. E era uma dúvida constante, porque eu via as pessoas entrando e eu não entendia por que elas estavam entrando. E, obviamente, fez muita diferença entender, quando que você tem de fato um sinal de entrada. Claro, eu já vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. E é claro que se você ainda não tem sua caneca trader, dá uma olhada aí na descrição, eu tenho certeza que tem alguma que você vai gostar, lembrando que tem desconto para vocês, beleza? Dá uma olhada aí. Bom, então vamos lá. Quais são os sinais de entrada que a gente tem? A gente tem sinais de entrada por indicadores, por candles e por padrões de candles. Existem outros, beleza? Eu já quero deixar isso bem claro, existem outros, mas esses daqui são os mais simples de entender, então eu vou falar sobre eles. Essa aula hoje ela é super prática, beleza? Então não tem muito aqui o que eu explicar, não tem muito o que eu desenhar para vocês, então a gente vai ver basicamente tudo direto no gráfico. Mas é muito importante que você entenda que existem esses três aqui. E, Maurício, candle e padrão de candle não é a mesma coisa? Não. Eu não opero padrões de candle, eu opero simplesmente candles. Não me importa qual é o formato dele, não me importa muito a localização dele, não me importa muita coisa do que os padrões dizem pra gente que tem que ter. Então, um martelo tem que ser assim, um engolfo tem que ser assim, um harami tem que ser assim. Pra mim não importa, beleza? A regra que eu uso é outra, então eu uso basicamente padrão de candle, que poderia ser simplesmente padrões de barra também, que pra mim não faz muita diferença. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada em como são esses sinais de entrada na prática. Indicadores. Primeiros indicadores. Como funciona um sinal de entrada baseado em indicadores? Existem diversas formas de você fazer isso. Eu estou pegando um aqui que é super simples, beleza? Eu botei aqui no gráfico uma média móvel de 20, que é essa maior aqui, e uma média móvel de 3, que é a menor. Como funciona um sistema de entrada que a média te diz o que fazer? Bom, o que você vai olhar? Você sempre tem que esperar, você tem que entender que a média ela é calculada com base em preço de fechamento, beleza? É o que todo mundo usa, a gente vai usar da mesma forma. Então, quando você está olhando o preço de fechamento, você precisa sempre esperar que o candle feche para você entrar, beleza? Então, quando a gente está falando de um indicador, por exemplo, a gente sabe que o sistema da média móvel de 9, o 9.1, quando a média quando a média móvel de 9 vira para cima, por exemplo, você marca a máxima do candle que virou ela para cima e deixa a sua entrada ali. Um sistema baseado exclusivamente em indicador significa que no momento que determinado indicador te apresentar determinado comportamento, você vai entrar independente do candle, beleza? Então olha só, eu vou pegar aqui o exemplo aqui de hoje, por exemplo, em SLCE3, eu estou aqui com a F, para poder falar do fracionário futuramente, mas é bom já você se acostumar com isso também, dar uma olhada no fracionário, principalmente se você não tem muito dinheiro, beleza? Se a sua conta for menor do que 2, 3 mil reais, é extremamente indicado que você preste atenção no mercado fracionário. Bom, vamos lá. O que seria um sistema aqui, no caso, com a média, com o indicador? Bom, o indicador da média de 3 é muito simples, precisa nem anotar. A média de 3 virou para cima, você compra, ela virou para baixo, você vende. Acabou, é só isso. Maurício, mas isso daí é rentável? Isso é um sistema de entrada. Sistemas de entrada, eles não são feitos para ser rentáveis. Eles são feitos para te mostrar quando você deve entrar ou não. Se algo é rentável ou não, depende de todo um conjunto de coisas, beleza? Então, a média móvel de 3, ela acabou de virar para baixo aqui. Considerando isso, sim, se eu fosse entrar aqui, eu deveria entrar hoje, já fechou o mercado, no fechamento desse candle aqui, ou no finalzinho, perto do final dele. Aí você vai entrar por aqui, estaria vendendo e ficaria buscando um alvo pelo menos 2 vezes maior que o risco, beleza? Maurício, qual é o... Aliás, pelo menos uma vez, mas o ideal é 2 vezes, tá? Então, Maurício, mas qual é onde fica o stop? O stop é outra história, beleza? Que a gente está vendo pontos de entrada. Vamos com calma. Como diria Jack, vamos por partes.
Então, esse daqui é um sistema baseado muito simples da média móvel de 3. Maurício, mas eu não gosto da média móvel de 3. Eu posso usar a média móvel de 5? Pode. Você pode usar qualquer média móvel, desde que você sempre respeite sempre os mesmos critérios. Beleza? Bom, falando então sobre a média móvel de 5, existe um outro sistema de entrada que muita gente conhece, que é o cruzamento de médias móveis. O cruzamento de médias móveis também serve como sinal de entrada. Você pode usar, não é recomendado, mas você pode usar. Se você estiver começando, testa ele com a conta demo, beleza? Porque nitidamente não é um sistema rentável. De repente, em um papel como milho, por exemplo, cruzamento de média móvel vai ser lucrativo, mas na maioria das vezes não é. Então a gente precisa ser bem realista quanto a isso. Então, como é que funcionaria isso? É simples. A média de 3 cruzou para baixo, você fica vendido, aguenta aqui 6% contra você, enquanto ela não cruzar, você não sai, ela cruza para baixo, aí você fica 10% positivo, aí ela sobe, você fica 3% negativo, cai, mais 11 positivo, sobe, aqui você já está no lucro, com 2,63, cai a 16, pá, e você vai sair só aqui, quando ela fecha nesse dia aqui, com 13% de lucro, beleza? Como eu falo, isso não é um sistema rentável. Você vai olhar aqui e falar, caraca, mas aqui foi maravilhoso. Só que você está contando que você ia entrar aqui, né? Você ia entrar na média. Não, a compra seria aqui e a saída seria aqui, né? Nesse fechamento aqui. Então daria 15%. Não, você não pegaria 40%, beleza? Então esse é um sistema que não tem alvo, mas também não tem stop e que ele é historicamente... ele não funciona bem, tá? Ele dá um certo prejuízo, porque isso aqui é fácil de você calcular em robô, tem centenas de robôs que calculam isso aí. Então, ele funciona sim como um trade system, ele funciona como um sistema, você consegue ver se ele é rentável ou não, mas se você estiver usando isso como um sinal de entrada, você precisa avaliar todos os outros critérios. Tá dentro do meu gerenciamento de risco, o alvo é provável, é possível e diversas outras coisas. Então, falando só de indicadores, pode ser isso. Você pode usar, por exemplo, só o estocástico lento. No exato momento em que essa linhazinha aqui corta para cima, você colocaria uma compra, então você compraria e só sai quando ele vier para baixo. Que é um outro sistema, vamos tirar aqui a média, e ao invés da gente utilizar um estocástico de 8, você pode usar um estocástico de 5. E toda vez que ele vier abaixo de 20, você compra. Toda vez que ele estiver acima de 80, você vende sem nem olhar para o preço. Nesse modo de operar, você pode fazer só isso aqui, por exemplo, tá? Então ele entrou aqui, você aperta o botãozinho compra e espera. Quando ele chegar lá em cima, você aperta o botãozinho venda. E nesse sistema, se você estiver operando day trade ou prazos menores que você queira operar compra e venda, você vai estar sempre posicionado. Se você estiver operando, de repente, um gráfico diário, um gráfico semanal, um gráfico mensal, que é muito raro alguém que opere, mas se você estiver fazendo dessa forma, você só vai atuar na compra, beleza? Então é um sistema possível também. Logo, existem sim esses métodos de você definir a sua entrada baseada em indicadores, tranquilo? Então, vamos agora falar sobre os sinais de entrada de candle, que para mim são os mais interessantes. Bom, então o que são sinais de entrada baseados em candle? São alguns padrões que você vai ver o candle fazer, independente de ser um padrão de candlestick, de ser um marubozu, de ser qualquer coisa, que você vai poder basear a sua entrada sempre nele, beleza? Então, como vocês sabem, eu sou um grande fã do Stormer, a gente tem aqui todos os setups basicamente ditos por ele, tirando 9.2 e 9.3, embora já tenha falado também. Então a gente tem o Inside Bar, que já tem um vídeo aqui no canal no guia de setups, dá uma olhada lá. Tem o 9.2 e 9.3, o 1, 2, 3 de compra, de venda, tem o David Landry e tem o QQ1. O que é o QQ1? Isso aqui é muito importante que você entenda, porque o QQ1 é um setup que eu criei, que ele serve para poder ajudar a identificar sinais de entrada em uma tendência vigente. Mas antes de você entender o QQ1, você precisa entender o conceito por trás deles, e tem tudo a ver com esses sinais que você está vendo aqui. Tá? Então vamos falar aqui rapidinho, só para vocês verem, né, o que são sinais de entrada. No mesmo gráfico, eu só vou remover aqui a minha média, vou deixar só a média de 20, porque eu quero alguma coisa que me indique em qual direção eu deveria operar. O critério que a gente vai usar aqui é bem simples. O candle está acima da média móvel de 20, tá, é para comprar. Tá abaixo, é para vender.
mas a média móvel de 20 está subindo, o candle está abaixo, é para fazer o quê? É para vender, beleza? Esse é o critério que a gente vai usar aqui para poder fazer essa observação. Vamos lá. O que é um inside bar? Você já deve ter visto no meu guia de setup, aquele vídeo lá. O inside bar é um candle que está completamente dentro do candle anterior. Eu considero máximas e mínimas. Então, existem pessoas que consideram de forma diferente, mas eu considero máximas e mínimas e para mim assim funciona. Então, isso daqui, por exemplo, é um inside bar. E o inside bar ele tem por alvo, por padrão, a amplitude do inside bar, aliás, a amplitude do candle anterior projetada para baixo. E o alvo ficaria na máxima dele. Então a gente venderia em 24,63 com alvo em 23,25, um stop aqui acima desse candle, seja lá qual for o valor que esteja. Então, nesse caso aqui, ele abriria aqui em cima, tentaria romper, não subiria, não pegaria o stop que a gente não está comprado. Depois ele desce, aciona a venda, nosso stop fica aqui em cima e o alvo fica lá embaixo e é maravilhoso e foi. Foi o inside bar. Então isso é um tipo de sinal. Lembrando, tem um vídeo aqui no canal, vai lá e dá uma olhada. É muito bom, é o meu principal sinal de entrada, beleza? Bom, além dele, a gente tem aqui o 9.2, o 9.3. E o que são esses sinais? Se a gente modificar essa média de 20 aqui para ser uma média de 9 e colocar exponencial, a gente tem aqui então o setup da média móvel de 9, M69. Então a gente tem 9.2 e 9.3. O que seria esse sinal? Seria o seguinte, a partir do momento que você tem um fechamento mais alto do que o fechamento prévio e um segundo fechamento mais alto do que o de 2 candles antes, ou seja, são 2 fechamentos abaixo do fechamento mais alto, você teria uma entrada. Então tem uma entrada aqui, um stop aqui, e o alvo nesse caso seria a tendência, tá? Mas eu gosto de alvo, então colocaria pelo menos uma vez e meia o meu risco. Bom, isso daqui é um sinal de entrada. Isso daqui é um candle, é um padrão de candle, isso é uma libélula, isso é um harami, isso é um doji, isso é... Cara, assim, eu acredito que se você parar e prestar atenção em quantos padrões de candle existem, não tem como você dizer que funciona e não tem como você dizer que não funciona, porque qualquer coisa é um padrão de candle, tá? Não, Maurício, você está falando errado, só existem 8 padrões de candle, existem 16 padrões de candle, existem 32, só existem 89 padrões de candle. Eu não estou aqui discutindo, se você pegar um livro sobre padrões de candle, você vai ver quantos existem, são muitos, não vale a pena, na minha visão. Então, eu acho que quando você aprende a fazer uma leitura do tipo de candle, você pode se basear nele, beleza? Mas tem alguns padrões aqui que de fato são interessantes, eu vou comentar sobre eles. Então, nesse caso aqui, não importa muito qual é o tipo de padrão que você está vendo, o que importa é que no momento que ele rompe uma máxima ou perde uma mínima, você tem uma entrada, beleza? Assim como existe 9.2, existe 9.3, existe o Dave Landry. O que é o Dave Landry? Você precisa de um candle que tenha a mínima, no caso para compra, que tenha a mínima menor do que a dos 2 últimos candles. Então aqui a gente teve um 9.3. Aqui é um Dave Landry, porque esse candle fez uma mínima menor do que a desse e do que a desse. Então teria uma entrada nesse ponto aqui, beleza? Ou seja, são simplesmente candles e você tem uma entrada, um stop e um alvo, e aí você entra no meio de uma tendência. O que esse sinal de entrada significa para a gente? Significa que você está tentando pegar um movimento pequeno. Você pode maximizar isso tentando deixar esse movimento correr, então você faria uma entrada aqui e tentaria sair lá em cima, em algum outro ponto que você tenha analisado. Mas a vantagem dele é exatamente essa, tem um stop curto e você sai rápido porque o alvo também é curto, beleza? O alvo é maior do que o stop, mas você sabe onde você vai sair. Você não depende da média virar, não tem que ficar olhando o computador o tempo inteiro, beleza? Então, o que vem o QQ1, né? Para quem não viu o vídeo ainda, dá uma olhada no setup que eu criei, que é o QQ1. Ele basicamente ele é feito em cima de todos esses outros setups, e ele tem uma taxa de acerto média ali de 45% a 55%, que fica mais ou menos 50%, com risco retorno de 2 para 1. Como que ele funciona? Toda vez que você tem um candle que vai contra a média, você tem uma entrada no rompimento dele, tipo aqui. Aí não ativou, você entra aqui. Aí esse aqui ativou, aí o stop fica na menor mínima e o alvo 2 vezes o risco. Aí aqui daria uma entrada, não ativou, você entraria aqui, stop na menor mínima e o alvo 2 vezes o risco.
Aí esse daqui daria uma entrada, não ativou, esse aqui não ativou, esse aqui ativou, e aí você entraria aqui, stop na menor mínima e alvo 2 vezes o risco, beleza? Então isso daqui, ele não é para você falar, não, vou começar a operar agora, não é para isso. Você precisa entender quando você pode entrar e quando você não pode entrar. Você vai escolher um desses sinais e vai executar, tranquilo? Então é isso que você tem que fazer. Sobre sinais de candle, padrões de candle, de fato, existe um que eu gosto muito, eu adoro esse sinal, e eu acredito que a maioria de vocês não vai acreditar, né? Porque eu não vejo pessoas aqui no Brasil falando sobre ele, sei lá porque. Aqui a gente vai ver muita gente falando do Marubozu, né, que é a barra elefante, que é maravilhoso, que todo mundo adora, e principalmente do martelo ou da Shooting Star, que aparece, faz todo mundo assim, uau, olha isso aqui virou a tendência e foi lá na lua, e aí você olha e fala, uou, cadê, olha esse aqui, olha que coisa maravilhosa, ele não é perfeito, mas virou, foi lá em cima aqui, teve um outro logo em seguida, mas teve esse daqui também, aí teve esse daqui que falhou, teve esse daqui que falhou, aí teve mais esse daqui que falhou espetacularmente, teve esse daqui que falhou. Então eu não gosto muito disso, porque, como eu falo, para mim não funciona, beleza? Isso é uma opinião própria. Eu não tô falando que você deva se guiar pelo que eu tô falando, tá? Se para você funciona, continua operando, show de bola. Eu não quero que você mude se você tá ganhando dinheiro com isso. Se você não tá ganhando dinheiro com isso, obviamente, eu quero que você mude para você começar a ganhar dinheiro também, beleza? Eu não tô gravando isso aqui à toa, né? Querendo ajudar a galera. Então, olha só. Quando a gente tem esses padrões, o padrão que eu mais gosto é esse aqui. Vamos botar a setinha linda nele. Esse daqui. Isso aqui. Nossa senhora, como eu amo ver isso aqui. Olha esse aqui também. Que tesão olhar isso aqui. O que é esse padrão? Ele é um doji. O que o doji significa? Indecisão, dúvida. E por que eu gosto tanto desse padrão? Você está pensando, Maurício, mas se o mercado está em dúvida, por que você quer entrar? Porque ele se afastou muito da média, fez um padrão de dúvida, e a minha entrada não é no rompimento de mínima, é no fechamento. Eu adoro essas entradas no fechamento. E aí ele vai, rompe, faz isso aqui, e aqui ele faz mais um dojizinho. Onde que é a entrada? No fechamento, beleza? Não é no rompimento. Se eu esperar um rompimento, eu tenho que esperar que o candle faça esse movimento aqui todo até 22,60. E aí eu tenho risco de retorno de 2 para 1. Como eu não espero isso, né, aqui ó, 22,60, vamos lá, só para vocês verem aqui, como eu não espero isso, e eu estou querendo pegar no fechamento, para mim, 2 vezes o risco, eu sairia aqui em 21,17. E aí, se ele rompe essa máxima, eu não quero sair. Eu quero sair com pelo menos uma vez a amplitude desse candle. E isso faz com que o meu objetivo seja muitas vezes 4 vezes o risco, 5 vezes o risco, 6 vezes o risco. Nesse caso ali, o alvo de 2 para 1 seria mais ou menos 7 vezes o meu risco, beleza? Baseado em um doji. Então esse daqui para mim é o padrão de candle mais rentável que existe. Quando ele te stopa, ele estopa no candle seguinte, e quando ele dá lucro, ele normalmente dá uma rentabilidade muito boa, beleza? Então é só para vocês saberem que existem esses tipos aqui, tá? E aí qual que você vai operar? O que você gostar mais, o que você testar, o que você se sente mais confiante. Não é para você pegar e seguir o de alguém, porque não existe um melhor, beleza? Existe aquele que você se identifica melhor e que você consegue executar melhor, tá? E aí, mais pra frente vocês vão ver, eu vou colocar lá no Guia de Setups assim que a gente terminar de ver o curso gratuito. No Guia de Setup vai entrar um monte de setup para vocês escolherem ali com a maior calma do mundo qual que vocês mais gostam para poder operar, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que você tenha gostado, eu espero que eu consiga te ajudar. Se você puder, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe aí nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!